Teresa de Cepeda e Almada nasceu em Ávila em 1515 e morreu em Alba de Tormes em 1582. Órfã de mãe aos 12 anos, foi internada contra sua vontade no convento de clausura da cidade de Santa Maria da Graça, de freiras agostinianas. Aí, Teresa manteve-se 1 ano e meio e saiu por doença. Com 20 anos completos, Teresa optou pela vocação religiosa, ingressando a 2 de novembro de 1535, sem o consentimento paterno no convento da Encarnação de Ávila. Nos claustros deste convento iria passar 27 anos da sua vida, com breves ausências por doença, além de outros 3 como prioresa, já depois de ter fundado São José, o primeiro da sua reforma. A vocação religiosa de Teresa de Jesus foi um processo lento e atormentado, pouco claro no seu início nos anos de formação. Teresa padeceu de grave e dolorosa enfermidade entre os 24 e os 27 anos, que lhe deixaria sequelas para o resto dos seus dias. Aos 39 anos, sucedeu uma mudança radical na sua vida, uma conversão pessoal que a introduziu em experiências religiosas profundas. Esta sua conversão marcou o que veio a chamar-se a sua vida mística. A partir desse momento, a vida de Teresa de Jesus desdobrou-se claramente em 2 planos: o contemplativo na sua relação com Deus e o de uma intensa atividade como fundadora e escritora. No contexto histórico em que viveu, diversas circunstâncias dificultaram o êxito da empresa a que se lançou. Ser mulher numa sociedade patriarcal, numa igreja hierárquica e docente exclusivamente masculina. Ter experiências místicas num tempo em que os teólogos e inquisidores desconfiavam das revelações privadas. Finalmente, apresentar-se como fundadora que renunciava aos bens materiais, escolhendo viver em pobreza absoluta. Mas a fundação do convento de São José foi obra de Teresa, monja carmelita na Encarnação, que, depois de 27 anos no mosteiro, iniciou uma aventura reformadora da sua própria Ordem do Carmo, ajudada por amigos, conselheiros e benfeitores. Se bem que nos séculos XV e XVI a Espanha tivesse conhecido reformas da vida religiosa, o empreendimento levado a cabo por Teresa de Jesus foi moroso e complexo. Na sua cômoda cela na Encarnação, Teresa e um grupo de amigas, discorrendo sobre a situação espiritual do mosteiro que à altura era habitado por cerca de 200 mulheres, entre monjas, familiares e criadas, sob uma regra mitigada pelos papas e em relaxamento, com saídas da clausura, em pobreza extrema por má administração, decidiram fundar outro mosteiro à maneira das descalças em que pudessem seguir com maior perfeição o chamamento de Deus à vida religiosa. Ao relatar a história do seu primeiro mosteiro, São José, e o das muitas outras fundações, a autora quis realçar que o verdadeiro fundador é Deus e ela, um mero instrumento nas suas mãos. É esta a chave de leitura para as suas narrativas sobre a fundação do mosteiro de São José de Ávila e dos que se seguiram. A providência de Deus faz vencer todas as dificuldades. No entanto, a rica personalidade de Teresa de Jesus, a sua sageza para solucionar problemas práticos, a sua simpatia e empatia com todos, a sua paciência e também a sua coragem para enfrentar aqueles que tentaram impedir as suas fundações, quer fossem autoridades civis, quer eclesiásticas, fizeram dela uma verdadeira fundadora. Aos 47 anos, com a aprovação da Sé Apostólica, conseguiu realizar o seu intento. Fundou o primeiro mosteiro reformado, São José de Ávila, em 1562, e 5 anos depois iniciou as suas viagens por Castela, La Mancha e Andaluzia. Burgos foi a última das suas fundações, onde escreveu as suas derradeiras páginas aos 67 anos. Construiu, no total, 16 mosteiros reformados femininos e 14 masculinos, estes últimos com São João da Cruz. Faz parte do estilo de vida teresiano das Carmelitas Descalças a dedicação à oração pessoal com finalidade apostólica. A missão da Igreja, acompanhada de clausura rigorosa, silêncio, solidão e vida ascética. Para compensar a tensão que esse regime rigoroso poderia provocar nas suas irmãs, impôs 2 horas de recreio obrigatório em comum. Não esqueceu a formação cultural das monjas através da leitura de livros de espiritualidade. Exigiu o cumprimento das normas, a regra e as constituições, com rigor e moderação, como se esperaria do seu espírito prático, equilibrado e humanista.
Na seleção das candidatas, eliminou o elitismo das classes sociais e o uso de apelidos de famílias nobres. Reduziu o número de candidatas em cada convento, inicialmente o número simbólico de 13, Cristo e os 12 apóstolos, até chegar a 21, pois considerava que em pequenas comunidades se vivia melhor a fraternidade partilhada. Além disso, Teresa de Jesus soube criar um espírito de família entre comunidades de freiras e de frades, o Carmelo Teresiano. A fundadora conseguiu manter uma rede de comunicações com as comunidades em constante crescimento, não só para transmissão de informações, mas para a criação de um fundo econômico comum para investir na sua reforma. Teresa tornou-se escritora no entardecer da vida. Terminou o seu primeiro livro, A Vida, aos 50 anos. Nos primeiros capítulos narrou a sua autobiografia desde a infância até à sua conversão. Leu as Confissões de Santo Agostinho e converte-se a Cristo. Anteriormente, tinha produzido pequenas peças autobiográficas de vivência íntima, que continuou a escrever até ao penúltimo ano da sua vida, e que foram mais tarde compiladas sob diversos títulos. O livro da vida, O Caminho de Perfeição e o Castelo Interior, As Moradas, constituem um tríptico harmonioso, a experiência da sua vida vivida e contada, em que os dois temas são os seus pecados e as graças que Deus insere na sua vida interior, iniciação na oração como caminho para Deus, ascese, e a plenitude final, supremo desenvolvimento da vida cristã, mística. O Caminho de Perfeição, escrito para as suas monjas, é um manual de vida, um guia para o exercício de 3 virtudes fundamentais: amor, desprendimento e humildade. A missão especial que confere a estas comunidades é servir a Igreja pela oração e pela santidade de vida para que se mantenha unida contra as heresias, bem como ajudar a criar uma sociedade mais humana. Este processo, ou caminho, de oração é percorrido por graus, por meio do comentário ao Pai Nosso. Em suma, o humanismo teresiano é o conjunto das virtudes humanas cristianizadas pela doutrina do Evangelho, pelo enamoramento de Cristo homem e pelo entendimento do ser humano, que, apesar das suas misérias, tem a dignidade comparável à do ser divino. Cada morada corresponde a um estádio de perfeição moral e espiritual medido pela forma de orar. O ponto de partida é que Deus está dentro de nós, o caminho para alcançá-lo depende da oração e interioridade, e a meta a alcançar está na santidade em união com Ele. Também este livro, considerado a sua obra-prima, foi escrito para instrução das suas irmãs monjas carmelitas. O Livro das Fundações, a última obra que a mística escreveu, pode ler-se como uma crônica de viagens, um livro de memórias, em que relata diálogos, anota datas e conta histórias em que não faltam humor e ironia. Reflete-se aqui, como em nenhum outro escrito de Teresa de Jesus, a sua humanidade e capacidade de penetrar no coração dos que com ela se cruzam. Além disso, compõe outras peças menores, um breve poemário e um grande número de cartas. Com efeito, nos últimos 20 anos da sua vida, dirige cartas aos mais variados destinatários, como o rei Filipe II, grandes de Espanha e membros da sua família natural e espiritual, amigos e amigas. Teresa de Jesus foi beatificada pelo Papa Paulo V a 24 de abril de 1614 e canonizada por Gregório XV a 12 de março de 1622. Paulo VI, por meio da Carta Apostólica Multiformis Sapientiae Dei, a 27 de setembro de 1970 proclamou-a doutora da Igreja. Santa Teresa de Ávila foi a primeira mulher a receber tal título. Com a proclamação, os ensinamentos e a doutrina de Santa Teresa foram reconhecidos como guia seguro para a Igreja Universal, principalmente no que se refere à vida de oração, matéria sobre a qual ela mais tratou nas suas obras e razão pela qual recebeu o título de Mestra da Oração. A devoção a Santa Teresa é universal, como mostram as peregrinações a Ávila e a Alba de Tormes, as edições das suas obras em numerosas línguas, de 1583 até aos dias de hoje, a dedicação de igrejas, os incontáveis estudos sobre a sua vida e obra por académicos e intelectuais de todas as áreas do saber. Mas o seu lugar é em Ávila, nos conventos de Carmelitas Descalças da Encarnação e de São José, no convento, Igreja e Museu dos Padres Carmelitas Descalços edificados sobre o solar da sua família, entre 1630 e 1636.
É este o retrato que faz da Madre Teresa de Jesus o Padre Jerónimo Graciano, seu confessor e superior, porventura o seu melhor e mais íntimo amigo. Tinha formosíssima condição, tão aprazível e agradável que a todos os que comunicavam e tratavam com ela levava atrás de si, e a amavam e queriam. Era formosa na alma, tinha embelezado com todas as virtudes heroicas, partes e caminhos da perfeição. Esta descrição não desmerece da figura feminina que se contempla no êxtase de Santa Teresa, grupo escultórico de Gian Lorenzo Bernini, representando a experiência mística de Santa Teresa de Ávila, tal como por ela descrita no Livro da Vida, capítulo 29. Esta obra-prima do barroco encontra-se numa capela lateral da pequena igreja de Santa Maria da Vitória, em Roma. Em suma, Santa Teresa de Ávila é verdadeiramente um modelo para os nossos dias. Mulher afetiva, apaixonada, consciente da sua condição feminina, um dos grandes valores na sua tarefa de escritora. Só as místicas medievais e no seu tempo a Madre Teresa de Jesus levantaram a sua voz em defesa das mulheres e do seu ministério de serviço na Igreja e na sociedade. Mulher forte. Mulher livre. Analista do profundo. Assim pode ser definida.